Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos conversar sobre substantivo. Lembrando, né, que esse substantivo sempre ele vai dar nome aos nossos seres. Então são os objetos, as pessoas, fenômenos. Eles também nomeiam lugares. Coloquei alguns exemplos para vocês aí: Alemanha, Porto Alegre. Denominam também sentimentos como raiva, amor, alegria, tristeza e também ações, corrida, pescaria. Então, o substantivo sempre vai dar nome a todos os seres em geral, tá bom? Vamos classificar agora os substantivos. Os substantivos próprios são aqueles que vão dar nome a seres particulares. Então, são os nomes das pessoas, dos lugares e dos animais. Coloquei aí os exemplos: Brasil, Paris, João, Maria, Petrópolis. E os substantivos comuns vão nomear seres de uma mesma espécie. Aí, homem, país, cidade, casa. O que diferencia aí os substantivos próprios dos comuns? Os próprios sempre aparecem com letra maiúscula, porque eles estão dando nomes a seres particulares, tá? Então, qual é o nome do nosso país? Brasil. Qual é o meu nome? Fernanda. Um ser particular. Então, eu coloco sempre com letra maiúscula. Agora, os substantivos não. São todos os seres da mesma espécie, de uma espécie, mas não é particular. Homem, vários homens, vários países, tá bom? O substantivo simples é aquele que vai apresentar um único radical. Quando vocês olharem aí o exemplo, olha só como é que ele está. Homem, uma única palavra, um único radical. Olha já o meu substantivo composto. Tenho duas palavras, dois radicais. O guarda mais o roupa. Essa é a diferença entre eles. O substantivo simples ele vai ter um único radical. Homem, castelo, medo. Já o composto não, eu vou ter a soma, a união de dois radicais. Guarda-roupa, cachorro-quente, couve-flor. Normalmente ele aparece com um hífen, né? Separando, formando uma palavra só. Eu percebo que tenho dois radicais, mas formando uma única palavra, que é o meu substantivo composto, mas pode aparecer também sem um hífen, né? Como, por exemplo, girassol. Eu tenho um radical gira mais o radical sol. Eu uno essa palavra sem um hífen e formo um substantivo composto. Então, o substantivo simples tem só um único radical e o substantivo composto mais de um radical, tá bom? Substantivos primitivos e os substantivos derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que não vão se originar de nenhuma outra palavra da língua. É a primeira palavra da nossa língua e é a partir dela que nós formamos novas palavras. Tem aí como exemplo a palavra porta. Ele é um substantivo primitivo e eu faço vários substantivos derivados a partir da palavra porta. Porteiro, portão, portinhola, portões. A mesma coisa com leite. Leiteiro, leites, leitinhos, tá? Laranja, também laranjeira. Então, o substantivo primitivo é a primeira palavra da nossa língua, é aquela que não vai se originar de nenhuma outra. E os derivados são várias derivações dessa palavra primitiva, desse substantivo primitivo, tá bom? Então, casa. Casa é o meu substantivo primitivo. Aí eu formo casinha, caseiro, casarão. São substantivos derivados. Substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que vão existir, né? Existem, propriamente dita. Às vezes, eles nem precisam existir de forma real, né? Pode ser até uma forma imaginária, como, por exemplo, a palavra fada. Mas eu não tenho um desenho de uma fada, eu não tenho uma fantasia de uma fada. Então, eu posso ter um substantivo concreto. Por quê? Os abstratos, eles não vão ser seres reais.
Eu não tenho no substantivo abstrato algo que seja real. Ele vai nomear conceitos, ações, nossas qualidades, nossos estados de espírito, se estamos tristes, se é a tristeza, se é a alegria, os nossos sentimentos, as sensações, e que não vai possuir uma existência sozinha, né? Coloquei aí vários exemplos de saudade, beleza, doença, corrida. Então, os meus substantivos concretos são aqueles que eu consigo ver. Cavalo, sapato, né? E os meus substantivos abstratos, eles vão nomear conceitos, qualidades, estados de espírito, sentimentos, tá bom? Os substantivos coletivos, eles vão sempre dar uma ideia de conjunto, de agrupamento. Ele sempre vai pertencer a um grupo de vários seres, né? Então, ele aparece sempre no singular, mas indica uma ideia de agrupamento, de grupo. Clientela, por exemplo, é um substantivo coletivo de clientes, é um conjunto de clientes, tá? Um grupo de clientes ou de fregueses. A mesma coisa, o elenco, é um conjunto de artistas, de atores, tá? Esses são os nossos substantivos coletivos. Tem uma questão interessante aí que vocês precisam entender. Uma única palavra, um único substantivo, ele pode ter várias classificações. Eu estou vendo aí o substantivo pedra. Ele é um substantivo simples, porque tem um único radical. Ele é primitivo, porque é a primeira palavra da língua. Ele é comum, porque ele denomina um ser em geral. E concreto, porque a gente consegue ver, visualizar a pedra, né? Então, um único substantivo tendo várias classificações. A mesma coisa do pedreiro, simples, porque tem um único radical, derivado, porque está vindo da palavra pedra, comum e concreto, tá bom? Vou deixar aí para vocês de exercício as páginas 97, 98 e 104. Mais tarde eu lanço para vocês o gabarito comentado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho no coração de cada um.